Se você chegou até aqui nesse canal Fernando Gen Oficial e nesse vídeo especificamente, talvez você queira saber um pouco mais sobre mim, ou de repente você já me conhece de outro canal, já me conhece de outra situação e quer entender um pouco o que eu tô inventando dessa vez, né? Na verdade não é uma invenção. Então seja muito bem-vindo. Esse é o canal Fernando Gen Oficial. E esse vídeo ele é justamente o primeiro vídeo do canal e a introdução para que você saiba quem é essa pessoa que está aqui, que não é uma pessoa que tirou do nada as coisas que serão faladas aqui, sejam em vídeos mais compridos ou sejam em vídeos curtos, né? Em formato vertical. Mas vamos lá, então. Eu sou o Fernando. Durante muitos anos, né? Vamos dizer assim, desde os meus 14 anos de idade, eu trabalho como programador, estou dentro da área de TI, de desenvolvimento de software, e ao longo desses anos eu usei muito o Fernando Valente. Então, muito provavelmente você procurar sobre mim, você vai encontrar Fernando Valente, a minha carreira de mais de 20 anos envolvido na área de desenvolvimento de software. E também, se você procurar sobre o Valente, provavelmente você vai achar o canal Fala Motociclista. E bem-vindo você que veio do canal Fala Motociclista, que eu também divulguei e falei a respeito desse canal aqui. Bom, mas um canal sobre desenvolvimento pessoal. Da onde que surgiu essa ideia do Fernando falar sobre desenvolvimento pessoal? Do Fernando que falava sobre desenvolvimento de software, agora falando sobre desenvolvimento pessoal, neurociência, neuroplasticidade, mudança de hábito, mudança de vida, sair e se ver livre da negatividade crônica. Bom, eu vou contar essa história e vou explicar baseado em que eu peguei essa expertise, baseada em que eu comecei a estudar e me aprofundar sobre isso. Ao longo da minha carreira de desenvolvimento, né, como eu falei, mais de 20 anos trabalhando como desenvolvedor. Na data da gravação desse vídeo, especificamente 24 anos trabalhando como desenvolvedor e assim, enfim, escalando na carreira. Eu fui um cara muito bem sucedido na minha profissão. Então, comecei lá garoto, criança, querendo fazer um site, aprendendo como que fazia as coisas, numa época em que a internet não era fácil, como é hoje, de você encontrar as coisas. Então, muito estudo, muito livro, errando muito, fui crescendo. Durante um bom tempo eu fui o famoso sobrinho que fazia site, e depois de um período eu consegui ali o meu primeiro emprego efetivamente como programador. Não vou me aprofundar com relação à técnica ou o que, se era front-end, back-end, enfim, não vem ao caso. Mas eu comecei a minha carreira ali como desenvolvedor e rapidamente eu tive a oportunidade de me tornar coordenador de desenvolvimento de um time de 4 estagiários no lugar onde eu trabalhava. 2 anos depois de eu já ter começado profissionalmente mesmo, né? E comecei a lidar com pessoas. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de lidar com pessoas, de foi a primeira vez que eu tive a necessidade de desligar alguém. Na verdade, não foi uma pessoa que foi desligada, mas remanejar para um outro time. Então, eu comecei muito novo, tendo que aprender algumas coisas de quem está à frente de um time. Com o passar dos anos, foi natural, eu fui crescendo, aprendendo outras tecnologias, desenvolvendo outras coisas, e fui aprendendo. E numa coisa que eu não fui aprendendo, na verdade, foi a lidar com o estresse. Porque a vida assim como outras profissões, a vida do programador, a vida do profissional de TI, ela é muito complicada. A gente é muito pressionado por resultado, a gente é muito pressionado por resultado rápido, a gente é muito pressionado para que as coisas aconteçam assim. Eu até brincava e falava que não é como ir ao banheiro, né? Você desenvolver alguma coisa, não é ir no banheiro, você sentar ali rapidinho e tá pronto. Então é normal isso, infelizmente isso é normal. E ok, fui crescendo, cheguei ao ponto de virar head de tecnologia de vários times diferentes. Tive a oportunidade de trabalhar como diretor de tecnologia de uma startup durante um período. Mas por conta disso, por conta dessa carreira longa e por conta dessa pressão disso, eu sempre fui um cara que fui muito responsável
e muito preocupado com a qualidade do meu trabalho. E aí, por causa disso, eu passei ao longo desses 20 anos por 3 burnouts, tá? 3 burnouts, uma depressão profunda, pensamentos de ideação suicida. Não cheguei a tentar suicídio, porque, enfim, tiveram algumas situações no meio do caminho, mas enfim. E eu tive 3 burnouts muito sérios. Eu era bem mais novo. Só para vocês terem ideia, eu trabalhava em 2 lugares e ainda fazia freelancer. Então, assim, eu dormia pouquíssimo, muito café, muito energético. Às vezes passava 2 dias sem dormir, no máximo cochilinho de meia hora. E a saúde cobrou. Fui parar no hospital, tive que sair de um dos empregos que eu estava, tive que abrir mão. Uma coisa que não valeu a pena. Falei, nunca mais vou fazer isso. Eis que depois de um tempo, eu tive um outro que eu fui parar no hospital, também depois de alguns anos, até que chegou o último, em que meu filho pequeno, ele estava com 2 anos de idade, eu quase não via, porque eu saía cedo para trabalhar, voltava tarde, então eu saía, ele estava dormindo, eu voltava, ele estava dormindo, uma coisa que aconteceu comigo quando eu era criança. E até que um dia eu cheguei em casa sentindo um incômodo no nariz, enfim. Resumo da ópera. Eu não estava vendo meu filho, eu não estava com tempo para minha família. Quando eu estava com a minha família, eu estava sempre muito cansado, muito irritado, muito estressado. Acabava descontando, brigando com a minha esposa, descontando e brigando com a família. E eu comecei a sentir um incômodo na ponta do nariz que não parava. Fui no médico, depois de ir em alguns médicos, eu descobri que eu estava com uma herpes zoster no rosto, que afetou o lado direito do meu rosto. E por ter chegado na ponta do nariz, significava que eu poderia já ter afetado a minha córnea. Então, foi crítico. Depois estourou meu rosto todo, fiquei bem ferrado, foi muito complicado isso, quase fiquei cego. Sorte que eu consegui achar um profissional bom que identificou que era herpes zoster e rapidamente me encaminhou de emergência para um oftalmologista que analisou e viu que não chegou a danificar a córnea. E aí eu tive que parar uma semana, pelo menos uma semana, deitado, de olho fechado, com muita dor, na cama e pensando o que eu estava fazendo da minha vida, né? E comecei a refletir desde lá de trás e falando, cara, eu estava ganhando bem, eu estava com um pouco de dinheiro guardado, mas eu não estava vivendo, estava deixando minha vida para lá. Por causa disso, eu comecei a desenvolver uma depressão muito forte, né? Como eu falei, eu desenvolvi uma depressão profunda, que acarretou em pensamentos suicidas, em momentos em que eu não via mais saída. E por que eu estou contando tudo isso? Porque não necessariamente você que está assistindo esse vídeo passou por coisa igual, mas você pode estar passando por um momento em que você tem uma negatividade crônica, você pode estar passando por um momento em que você está pensando, né, em tirar a vida, e por um momento em que você não vê mais saída, né? E foi assim durante um longo tempo, tomando remédio, enfim, tempo passou, não conseguia sair disso, sempre com pensamento negativo, sempre achando que a vida era uma porcaria e que nada ia mudar e que nada ia melhorar, e achando que era isso mesmo, eu estava ali simplesmente sobrevivendo. Não entendia o que era felicidade, nada me dava felicidade, nada me deixava motivado, esperançoso. E eu comecei a ler alguns livros, né? Alguns livros de autoajuda, que era uma coisa que eu nunca acreditei. Sempre achei que fosse muita balela. Comecei a pegar alguns livros, comecei a ler. E eis que um dia, depois de eu ter lido alguns livros, isso eu estou fazendo um resumo, foram alguns anos ali de tratamento, alguns anos fazendo terapia, alguns anos, enfim, investindo em tentar melhorar, tentar me recuperar. E eis que um momento eu conheci uma pessoa, o marido de uma amiga da minha esposa, que é o Francesco Bellomo, italiano, um cara extremamente gente boa, assim, uma pessoa que trabalha com desenvolvimento pessoal. E comecei a conversar muito com ele, falei de livros que eu tinha lido, a gente batendo papo, falei sobre situações
superficialmente situações da vida, e ele começou a conversar comigo. Ele falou uma coisa engraçada que na hora eu não levei a sério. Ele falou assim: vamos sentar para jantar, em 15 minutos eu vou desbloquear a tua mente. E ele me falou muita coisa, conversou muita coisa que talvez para ele possa ter sido muito simples e coisa corriqueira, mas que ficou na minha cabeça. E aí passou uma semana, a gente se encontrou de novo, ele me presenteou com um livro, O Segredo da Mente Milionária. Ele me presenteou com um livro do Dan Graziosi, que inclusive ele até conhece, e eu comecei a ler aquele livro e falei assim: quer saber, eu vou começar a aplicar as coisas de uma forma, começar a aplicar as coisas sem preconceito, tá? Vou ler, eu vou começar a aplicar sem preconceito. E foi o que eu fiz. Eu comecei a ler aquele livro, eu devorei o livro ali em alguns dias, assim, poucos dias, uma semana. Comecei a aplicar as coisas que estavam ali, acabei comprando outros livros, comecei a aplicar as coisas que estavam ali no outro livro, apliquei algumas coisas que faziam sentido para mim, coisas que não faziam sentido para mim. Conforme eu fui fazendo e fui aplicando, eu comecei a escrever métodos e comecei a escrever o que estava fazendo sentido e o que não estava. E chegou um momento que eu reparei, aí comecei a fazer muita pesquisa, muito estudo, e as coisas começaram a mudar na minha vida. A minha cabeça começou realmente a mudar. O meu pensamento mudou, a harmonia na minha casa mudou. A forma como eu estava lidando com a minha família, com os problemas, estavam diferentes. E eu parei, chegou um ponto que eu olhei aquelas anotações e eu reparei que eu tinha montado, vamos dizer, como se fosse uma receita de bolo, vamos dizer assim. Eu tinha montado e tinha eliminado coisas que para mim não fez sentido, que não funcionou, e coisas que funcionaram muito. Conversando com a minha esposa, ela falou assim: poxa, por que você não ajuda outras pessoas? Você tá vendo que você era uma pessoa muito cética, que não acreditava em nada disso, que não acreditava que essas coisas podiam acontecer. Você começou a aplicar, você tem um material muito legal. Por que você não organiza isso que você tem e começa a ajudar outras pessoas? Falei: bom, isso é uma responsabilidade muito grande, porque eu não trabalho com isso, eu não faço, nunca pensei em ajudar alguém ou trabalhar com isso. E aí eu fiquei pensando naquilo por um tempo e falei: o que eu vou fazer? Eu vou fazer um canal no YouTube? Eu vou fazer um curso? Não quero fazer um curso. E aí eu resolvi escrever um livro. Falei: bom, eu tenho um material, resolvi dar um nome para esse material, resolvi organizar aquele material de uma forma lógica, e aí eu lancei o livro Os 8Ds do Destrave Mental. Os 8Ds são 8 dimensões, são separados em 8 dimensões que são empilhadas de forma lógica e que faz um sentido ler naquela sequência. Então, se você quer saber, o link tá aqui embaixo, tá na descrição. Vai jogar você para a Amazon. Então o livro foi lançado pela Amazon. Mas para chegar nesse livro foi um período grande de estudo. Foram mais de 30, 40 livros, e estudando e tentando entender. E eu entrei numa coisa que eu falei assim: por que isso está funcionando? Eu não quero só criar um livro, método que eu fale para a pessoa, aplica, acredita e vai. Eu quero que a pessoa entenda o porquê que aquilo funciona, por que aquele pensamento positivo e aquela mudança de hábito e aquelas atitudes vão fazer com que realmente tudo mude na tua vida. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, caí na neurociência, comecei a estudar neurociência, neuroplasticidade, começando a me apaixonar por isso, comecei a me aprofundar no assunto, comecei a entender por que funciona, e a coisa funciona porque não é porque alguém falou uma frase bonita para você, funciona porque você literalmente destrava. É como se você tirasse, sabe quando você compra algum brinquedo, alguma coisa eletrônica que ela vem com um plástico, e você puxa um plástico que fica na bateria ou na pilha, quando você puxa, o brinquedo ativa? É isso, é como se você estivesse tirando essa proteção e você conseguisse enxergar de forma clara como que as coisas funcionam e, o melhor de tudo, entender o porquê funciona, porque é científico. E aí no meio do caminho eu falei: eu quero entender mais sobre a cabeça do ser humano, eu quero entender mais do porquê. Eu falo: poxa, eu trabalho com coisas tão complexas que são desenvolvimento de software, que essa área de desenvolvimento e de desempenho de software,
Falei, como que eu não vou conseguir entender isso? E chegou um momento que, além da neurociência que eu comecei a estudar, eu também fui estudar psicoterapia para realmente conseguir mapear o cérebro humano e entender como que as pessoas funcionam. Depois, o resultado disso, tá, foi esse livro. E quando o livro ficou pronto, eu fiquei realmente muito feliz. Foi extremamente prazeroso escrever esse livro, montar essa metodologia dos 8Ds do destrave mental, que eu apresento para vocês no livro que está aqui embaixo e que eu vou falar muito aqui nesse canal a respeito dessas técnicas, explicar do porquê das coisas, tentar passar para vocês por aqui, nas redes vizinhas que vão estar aqui embaixo, ajudar outra pessoa. E isso, quando o livro ficou pronto, eu falei para a Natália, minha esposa, eu falei, se eu conseguir ajudar uma pessoa que, assim como eu, não acreditava, era cético, é cético ainda, duvida que isso é capaz, mas se eu conseguir plantar a semente na cabeça de uma pessoa, assim como foi plantada na minha, e conseguir mostrar para essa pessoa que tem solução, tem como você sair da negatividade crônica, tem como você se livrar disso. É claro que eu estou falando para você, nunca elimine o medicamento, nunca saia da sua terapia, nunca saia nunca abandone seu psiquiatra, sua psiquiatra, porque o método que eu desenvolvi, que eu lancei, ele pode ajudar e agregar em todo o tratamento, mas nunca vai substituir. E é isso, eu resolvi criar esse canal que não tem nada a ver com o que eu venho fazendo ao longo desses anos. Eu fiquei um bom tempo estudando, preparando e montando esse material que agora vai ser compartilhado aqui. Então, a você que chegou até aqui, até o fim, você me conhece um pouco mais, você sabe quem é esse cara e que não é um guru que apareceu do nada para falar frases bonitas e motivacionais. Eu espero de verdade que eu consiga ajudar alguém. Se por acaso, ao longo dos anos aí, eu conseguir ajudar, ou você que veio aqui ler o livro e realmente conseguir fazer com que te ajudar a mudar a sua mentalidade, conseguir fazer com que você enxergasse a vida diferente, entendesse do porquê que o método que eu criei ajudou você, eu vou ficar muito feliz. Tudo bem? Beleza? Se inscreve no canal, vai em todas as outras nas parceiras como o TikTok, redes vizinhas como o TikTok, Instagram, tá tudo aqui embaixo, me acompanha que a partir de agora eu vou criar um material bem legal para ser compartilhado por todos e o que aconteceu comigo não pode ficar guardado, então por isso que eu apareci por aqui.